tá bom? Aqui eu tenho a fórmula do aminoácido. Ele é uma fórmula química composta por dois grupos, grupamento amina e grupamento ácido. Por isso, aminoácido. O que você tem que saber dessa fórmula? Você tem que saber onde está o grupamento amina. Cadê? Onde está o grupamento amina, NH2. Ele fica no início, nesse primeiro carbono. Mas ele pode ficar aqui, como ele pode ficar aqui, como ele pode ficar aqui. Nesse primeiro carbono aqui, esses outros elementos aqui são flexíveis, não tem necessidade de ficar nesse local, tá? Você sabendo que NH2 é o grupamento amina, ele pode estar superior, inferior ou lateral, tem problema. Esse hidrogênio que vem completar a fórmula, porque o carbono ele tem que ter 4 ligações. Esse hidrogênio que vem completar a fórmula, ele pode estar aqui como pode estar aqui. O radical pode estar aqui como pode estar de cá, tá? Então, essa primeira parte da fórmula aqui, ela é flexível. Você tem que saber distinguir os elementos, hidrogênio, o grupamento amina e o radical. O que representa o radical? O radical representa um tipo de aminoácido, seja ele natural ou essencial. Então, aqui, além da fórmula geral do aminoácido, eu teria aqui uma outra fórmula de um radical qualquer. Como a gente não vai ficar estendendo essas fórmulas, a gente simboliza apenas pelo R. O outro carbono que completa a fórmula, aqui eu vou ter o OH. Essa fórmula aqui é fixa, tá? Então, eu vou ter aqui o OH e o oxidrila e o oxigênio, tá? Então, essa aqui é a forma geral do aminoácido. E aqui os tipos de alimentos que eu vou encontrar os aminoácidos indispensáveis, essenciais à natureza. E aí a gente alterna na carne, no ovo, no leite. Laura, quando você não comia nada, nem o ovo, o que você comia na sua alimentação? Fala para mim um prato do dia do seu almoço sem esses elementos aqui. Ué, normalmente é arroz, feijão e salada. Interessante, olha isso. Na dica de carne, nenhuma carne, nem peixe, nem nada? Não, aí a minha mãe, Tem ela um bacon no coloca... feijão? A minha mãe, ela coloca umas sementes na comida aí. Diz ela que nutre. Ah, tá. E isso foi desde pequenininho ou determinada idade que você começou a comer dessa forma? Faz um ano. Do Ô, nada, Laura, assim? mas você parou de comer peixe e frango também? Ou... Parei. Do nada, Eu fui Laura, você tirar... parou de comer? É porque eu parei de comer só carne de boi no início do ano passado. Sim. Aí depois eu parei o resto. Não foi de uma hora para outra, foi devagar. Eu também tô querendo. Eu já parei de comer carne de boi e de porco. Por E conta de peixe, própria, assim? É. Gente, você não sentiu A minha mãe, ela falta? era vegetariana, né? A minha Ah, mãe. Aí ela teve que voltar a comer peixe por causa, não sei, de alguma coisa. Aí acho que ela me ajudou, assim, né? Tipo, influenciou, sei lá. sei. Olha que interessante. E você não sente falta, não sente vontade no churrasco, comer uma carninha lá? O que dá vontade é o cheiro. Na hora que eu Nossa, chego no churrasco, dá muita vontade, por causa que o cheiro é muito bom. cheiro mata, Pois aí né? você come, né? Não, Você mas fica aí com teve uma vez que eu vontade? experimentei, já tinha parado de comer e eu fui lá e comi um pedaço, aí eu passei muito mal. Olha Ou só. eu acho que se eu voltar, a comer carne de boi, eu passo mal também, juro, não é Eu nem passo mal se eu não comer, Ah, misericórdia. então, gente, eu sou carnívora, vai ser bom desse tanto. Fico vendo vocês Eu falar não dou pensando, conta, não. Se eu ficar um dia sem comer uma carne, eu já fico doido, não dou conta, não. não é, filho? Dá uma Tem que fraqueza comer na uma carne gente, todo não dia, um dá? ovo todo dia. Não dou conta Nossa, de ficar eu sem, não. também, gente. Se bem que eu vou contar uma coisa para vocês. Na minha época de faculdade, eu tinha um colega, na época a gente falava vegetariano, né? E ele me influenciou. E eu fiquei quase 2 anos. Aí a gente vendia muito aquela carne de soja, tipo bifinho de soja. Aí eu comia aquilo ali. Mas a minha família bateu tanta pressão, meu pai ficava falando que não sustentava.
e eu não aguentei. Eu voltei a comer a carne normal. E hoje eu sou carnívora, assim, de primeira, de cabeça. Nossa, admiro quem tem essa perseverança, né? E quem não come isso daí. Laura, mas aí você come outras coisas para suprir? Igual Então, você falou, eu fiz sementes? exames e eu tenho só falta de ferro, mas é por causa de um trem lá genético. Aí a médica falou, né, que tem que ir acompanhando, caso dê a falta de alguma coisa, aí tem que suportar. suprir, e Isso. se chegar num nível muito grande, tem que voltar a comer, que nem minha mãe teve que voltar a comer peixe. Ah, sua mãe não Olha, comia então você nada faz também? acompanhamento. Achei que era por conta própria. Tem que ter, né, gente? Porque Oi, senão o Irani, organismo... Oi. mas as comidas vegetarianas são uma delícia, velho. Tipo assim, Mano, hambúrguer de feijão, hambúrguer de soja. É maravilhoso. É Mas eu não maravilhoso. gosto, não. Nossa, Eu eu comi amo Nossa, Natália, deve ser hambúrguer. muito bom, Natália. Maravilhoso. Nossa, uma delícia. Mas é muito Esse bom. aí eu Ah, não mas gosto, melhor do que velho. eu faço não é, porque eu faço um de frango, um de patinho, que eu vou contar para Não, vocês, ó. para. Aquele lá Delícia. que você pega o patinho assim, mistura com a costela, faz um hambúrguer assim, muito melhor que esse trem de soja aí. Põe um bacon, hein, Felipe? Misericórdia. Falando, um Nem o torresmo cachorro vai frito também comer. de vez em quando, tem que ficar comendo trem de soja. Pois é, gente. Então, vamos lá, seguindo, né? Cada um com seus gostos, admiro quem tem essa vontade toda, né? Mas, vamos lá. Ligação peptídica. Para a gente ter a proteína, esse aminoácido tem que unir. Se ficar cada um jogado num lado, eu não vou ter proteína. Se a proteína é formada por união de aminoácidos, quando eu tenho menos de 60 aminoácidos, eu falo que eu tenho um polipeptídeo. Ou seja, eu tenho um conjunto de aminoácidos. Quando eu tenho a união de 2 aminoácidos, que é esse caso aqui, eu falo que eu tenho um dipeptídeo. Se eu unir 3, eu tenho um tripeptídeo. E por aí a história continua, tá? Até eu ter um monte deles, que é o polipeptídeo. É um monte deles. Acima de 60 aminoácidos, 61, eu já tenho uma molécula de proteína. Então, a molécula de proteína é uma molécula grande. Porque para eu ter uma molécula, eu tenho que ter 61 aminoácidos. Acima dele, eu já falo que eu tenho proteína. O que é interessante você saber aqui? Primeira coisa, o que é um dipeptídeo? União de 2 aminoácidos. Agora, como eles se unem? Eles não vão te dar na prova para você representar essa ligação. Mas eles podem te dar os 2 aminoácidos, pedir para você fazer isso aqui, mostrar onde está a ligação peptídica, ou explicar como que acontece a ligação peptídica. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um aminoácido qualquer, a glicina, que ele deu o nome aqui, né? Vai unir com a alamina, outro aminoácido. Então, aqui eu tenho o aminoácido 1 mais o aminoácido 2. O que você tem que saber? Nessa ligação peptídica aqui, vai sair uma molécula de água. De onde sai essa molécula de água? Isso não muda, isso não muda. Vai sair do OH, do grupo carboxila, OH, mais um hidrogênio do grupamento amina. Olha, aqui ele pegou daqui de baixo. Mas se eu tivesse aqui o OH aqui, eu poderia pegar daqui, tá? Mas como o OH está aqui, eu vou tirar esse OH e vou tirar esse hidrogênio do grupamento amina. Ok, tá? Aqui agora eu trago para cá. Eu formei um dipeptídeo. Essa molécula de água aqui, nesse momento, para eu formar o dipeptídeo, eu desidrato. Por quê? Eu tiro essa molécula de água e trago ela para cá. O que me sobrou aqui, eu vou unir aqui, ó. Eu fiquei aqui com o carbono e a ligação livre. Eu fiquei com o hidrogênio e a ligação livre. Então, eu vou unir isso aqui. Olha, eu deixo aqui do jeito que está, aqui. Essa ligação livre eu trago para cá, para esse nitrogênio aqui. E o outro hidrogênio aqui.
Uai, Irani, mas esse hidrogênio estava aqui e foi tirado esse, né? Mas esteticamente eu trouxe ele aqui para baixo. Então, olha só, eu tenho aqui, nesse miolo aqui, a ligação peptídica. E eu formei aqui um dipeptídeo. Se eu tivesse mais um aminoácido aqui, ia acontecer da mesma forma. Esse com esse, ó, esse com o outro. Ia ligando, tá? Até eu chegar a uma longa cadeia de polipeptídeo. Então, aqui eu tenho representado a ligação peptídica. Como que ela ocorreu? Eu peguei o OH do grupo carboxila do aminoácido 1, mais o hidrogênio do grupamento amina do aminoácido 2. Tirei essa molécula de água, ela vem representando no final. As ligações livres que me sobraram aqui, eu uni aqui e formei aqui a ligação peptídica. Ok? Você não vai escrever isso tudo na prova, mas você tem que saber identificar. Se te der isso daqui, te perguntar, quimicamente, o que aconteceu, o que isso aqui representa? Uma ligação peptídica. Ligação entre quê? 2 aminoácidos qualquer. Qual é a importância dela, terceiro ano? Qual é a importância dessa ligação peptídica? Conta para mim. Por que ela é importante? Oi, não estou ouvindo. Quem vai falar? Ela é importante para formar o quê? A molécula de proteína. Se não tiver a ligação peptídica, não vai ter a molécula de proteína, tá? Então, por isso, ela é importantíssima. Dúvidas? Comentários? Acréscimos? Valeu, então. Ó, menos de 60, o que eu tenho? Polipeptídeo. Mais de 60, eu tenho uma molécula de proteína, tá? Beleza. Ó, você não tem que decorar quais são os aminoácidos essenciais que você tem na página 9, quais são os aminoácidos naturais, não tem que decorar. Tem que saber que eles existem. Na página 10, você tem mostrando a ligação peptídica, você tem que saber como que ela ocorre, tá? Como que ela ocorre. Onde você vai tirar, o que você vai tirar. Agora, a página 11, proteínas. Vamos falar sobre elas. Proteínas são moléculas ou compostos de extrema importância para o nosso organismo. Gente, vamos tentar filtrar aqui o mais importante, só para a gente não ficar chamando atenção, tá? Eu fico curiosa, querendo saber o que vocês estão fofocando. Não pode. Então, vamos voltar aqui agora. Proteínas, então, são compostos de extrema importância, né, para o nosso organismo. Formado por unidades menores, os aminoácidos, param de fofocar. Se divide em proteína simples e proteína conjugada. O que é uma proteína simples? É aquela constituída só de aminoácidos. Nós temos cerca de 20 aminoácidos só, que se conhece. A proteína simples é aquela constituída por esses 20 tipos de aminoácido, tá? É a proteína simples. Como a queratina. Onde que tem queratina no nosso corpo? Terceiro ano? Fala rápido para mim. Na pele? Na No pele, cabelo? Na pele, no cabelo, na unha, né? Então, essa queratina, que dá essa proteção, esse revestimento no nosso corpo, ela é feita somente de aminoácido. Só. Agora, a proteína conjugada é aquela que, além do aminoácido presente nela, eu vou ter uma outra substância. Pode ser um sal mineral, pode ser uma vitamina, pode ser um lipídio, outro composto. A hemoglobina, por exemplo. A hemoglobina é uma molécula muito grande de proteína. Tem 500 e alguma coisa de aminoácido. Muito grande. Além do aminoácido, na hemoglobina eu tenho um sal mineral, que é o ferro. Por isso ela é uma proteína conjugada, tá? Além dos aminoácidos, que são inúmeros,
um monte bom, eu ainda tenho ferro, tá? Você não tem que saber a composição desta proteína. Mas se te der lá a composição de uma proteína, além de aminoácido, tiver mais um outro componente, você sabe que é uma proteína conjugada. Se te der a composição só aminoácido, é queratina. É proteína simples, tá bom? Então, só diferenciar essas duas aqui. Estrutura da proteína. A proteína pode ser simples, né? Primária, secundária, terciária, quaternária. Vamos lá, então. O que é uma proteína de estrutura primária? É uma proteína simples, onde eu tenho poucos aminoácidos e uns estão ligados aos outros por ligação peptídica. Pronto. Iago, valeu, viu? Obrigada, gostei. Então, esta é a proteína de estrutura primária, onde eu tenho poucos aminoácidos. Lembrando a vocês, terceiro ano, que esse pouco é 60 e alguma coisa, né? Mais de 60. Então, eu tenho poucos aminoácidos. Na verdade, eles não ficam bonitinhos, todos um na frente do outro. Porque como que eu vou esticar 60, 70, né? Mas é uma estrutura primária. A estrutura secundária, ela já é um pouco maior do que isso aqui. Aí eles precisam ficar um pouco enrolados em forma de uma hélice. Ó, eu tenho uma aqui e aqui eu tenho várias, tá vendo? Eles se enrolam para ganhar espaço, tá? Para ganhar espaço. Aqui é a secundária. Um pouco maior. Ué. Ah, tá. Terciária. Já aumentou o tamanho dela. Ela vai levar ao dobramento da estrutura secundária, unindo as paredes distantes. É como eu pegar isso aqui, ó. Eu vou pegar... Cadê? Pode ser essa aqui. Eu vou pegar as duas extremidades, ó, as duas, e vou unir, tá? Então, na terciária, pega as duas extremidades e une, de tão complexa que ela é. Então, vai virando um bolo. E a quaternária é a mais complexa, você não acha, ó? É um bolo totalmente enrolado, né? Então, você pegar um novelo e enrolar ele todinho, tá bom? Então, a estrutura quaternária. Lembrando a vocês, terceiro ano, quanto maior é a proteína, mais complexa é a sua estrutura. Quanto menor é a proteína, menos complexa é a sua estrutura. Por exemplo, se eu colocar na prova uma proteína de, guarda aí, terceiro ano, uma proteína com 70 aminoácidos, uma proteína com 100 aminoácidos, 70 e 100. Vamos devagar. E eu perguntar para vocês, qual das duas proteínas provavelmente tem a estrutura primária? A de 70 aminoácidos ou a de 100? O que vocês responderiam? Então, vou perguntar. Qual seria, provavelmente, a estrutura primária? A proteína que tem 70 aminoácidos ou a proteína que tem 100 aminoácidos? O que vocês acham? Ana Clara, o que você fala para mim? Pode repetir de novo, Irani? Posso. Eu tenho dois tipos de proteína. Uma com 70 aminoácidos e outra com... Espera aí só um pouquinho. E outra com 100 aminoácidos. Qual das duas vai ter a estrutura primária? A de 70 ou a de 100? O que você acha? Não sei. Quem vai ajudar ela? Sara? Abraão? Eu acho, Irani, que é 70. Porque quando você estava explicando, você falou de 70. Muito bem, Graziela. Você ficou atenta, hein, menina? Danadinha. Muito bem.
Porque também 70 é menor do que 100, gente. 100 já está um pouco maior. 70 ainda está no número razoável. Então, provavelmente, a de 70 aminoácidos vai ter essa estrutura simples. Provavelmente, a de 100 vai ter o quê? Estrutura secundária. E aí, a gente vai aumentando, né? Ó, se eu tiver uma de 200 ou 300, terciária. 500 para cima, eu tenho a quaternária, tá? Então, assim, se eu colocar jogada lá, não tem jeito de eu analisar. Mas quando eu comparo uma com a outra, dá para a gente analisar melhor essa estrutura, ok? Função da proteína. Para que serve a proteína, então, no nosso corpo? Para que serve? Ó, função estrutural. As membranas das nossas células, elas têm proteína. Elas são lipoproteicas. Tem lipídio e proteína. Então, elas vão ser a estrutura, revestimento das células, né? Então, precisa de proteína. A nossa pele, estrutura o nosso corpo, né? Ela é proteína. Hormônios, função hormonal. Os nossos hormônios são proteínas. Eu dei um exemplo aqui que todo mundo conhece. A insulina é feita à base de proteína. Então, os nossos hormônios são proteicos, né? Proteicos, à base de proteína. Defesa. Ixi, nós estamos trabalhando muito com isso aqui, ó. Os anticorpos produzidos no nosso corpo é proteína. Forma uma barreira, uma defesa para o nosso organismo. Quando a gente tomar vacina, no nosso corpo vai criar defesa contra o Covid, né? Você toma uma vacina aí contra a febre amarela, vai criar anticorpo, né, como defesa daquela doença. Então, os anticorpos não são células, eles são proteínas e eles são criados no nosso organismo diante de duas situações. Quais são elas mesmo? Quais são os dois momentos que o corpo da gente vai criar anticorpo? Fale para mim. Oi, terceiro ano? Cadê vocês? Qual que é a pergunta? Quais são os dois momentos que o nosso corpo é obrigado a produzir os anticorpos? Quando a gente fica doente? Um momento, quando a gente fica doente. Valeu. E o outro? Vacina? A vacina, que nós estamos pensando por agora. Dois momentos. Beleza. Mas, de repente, o nosso corpo pode criar anticorpos excessivamente. E aí nós vamos ter um quadro de doença que hoje tem aumentado muito no nosso meio, que são as doenças autoimunes. O que é isso? O nosso corpo cria essa defesa excessiva e esses anticorpos começam a atacar determinadas partes do nosso corpo. Ataca a tireoide, ataca o intestino, né? E aí nós vamos ter um quadro de doenças, por exemplo, a resistência ao glúten. Muita gente que tem resistência ao glúten desenvolveu essa doença autoimune contra o glúten. Entendeu? Então, os anticorpos passam a atacar o próprio organismo como forma de defesa excessiva, tá? Contração muscular. Os nossos músculos, a quitina e miosina, são fibras que realizam o trabalho muscular, é proteína. Por isso que quem faz academia, a tendência é diminuir a massa gorda e aumentar a massa magra. E às vezes, como suplemento, vai tomar um aminoácido para ajudar, então, a melhorar esse trabalho muscular. Coagulação sanguínea. De fora do nosso corpo, não dentro, de fora do nosso corpo tem o processo de coagulação sanguínea. Quando a gente corta essa proteína chamada tromboplastina, o sangue vai sair e essa proteína está no sangue. Ela vai desenvolver todo um processo de coágulo, né? Que nós chamamos então de coagulação sanguínea à base de proteína. Nós não podemos deixar o sangue escorrer no nosso corpo, não.
né? Cortou, o sangue vai sair. Mas se eu deixar ele sair todo, eu vou perder o meu sangue, vou ficar sem sangue, eu não posso, né? Então, para isso, o organismo é sábio. Ele desenvolve esse processo a partir da tromboplastina e forma o coágulo. Se eu não tiver essa proteína no meu corpo, não vou formar o coágulo. É o que acontece com o hemofílico, né? Já é genético, ele nasce sem o gene para formar a tromboplastina. E aí, o que acontece? Ele vai, então, não vai desenvolver, né? E tem gente falando que a internet caiu, tá certo, pessoal? Então, não vai formar esse coágulo, tá? Tem dificuldade em formar o coágulo. Hipermeabilização das superfícies, né? No caso, a queratina na pele. A queratina, ela tem uma proteção. Na nossa pele, ela impede que os nossos poros ficam abertos e entre água e entre muita coisa dentro dele, tá? Então, ela forma como se fosse um forro, hipermeabilizando a nossa pele. Transporte de gases respiratórios, ó, hemoglobina, né? Que é uma proteína, e o oxigênio, o gás carbônico, gruda com a hemoglobina e é levado, então, do pulmão para as células e traz o gás carbônico das células para o pulmão. Está presente também como enzimas, né? Nas reações químicas. Então, está presente aqui como enzimas. E aí, vai realizar toda a reação química que está presente no nosso corpo. Ok? Terceiro ano, alguma pergunta? Algum comentário? Fechou? Tá. Algumas pessoas dizendo que a internet caiu, que não está. Só um minutinho. Nós vamos passar agora, então, para as enzimas. Depois eu vejo aqui. Continuando, então, na sua página 12, tá? Vai cair daqui menos de um minuto, então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar e vou abrir a outra já no tempo certo para a gente ver enzimas, tá bom? Antes que caia. Então, vou encerrar e vou abrir. Espero vocês.